30 milhões de espécies diferentes de animais, 6,7 milhões de quilômetros quadrados de território e um rio cheio de diversidade. A gente vai falar hoje sobre a Amazônia, um dos lugares mais fantásticos e incríveis do mundo. Apesar de ter um bioma forte com sapos venenosos e peixes elétricos, a Amazônia enfrenta um grande predador, o homem. Mesmo com esforços ano após ano, o desmatamento continua avançando. A Amazônia é uma das regiões mais ricas do mundo quando o assunto é cultura e natureza, e por isso ela precisa ser preservada. Eu sou a Miviki. E eu sou Samu Strazer. E no programa de hoje a gente vai falar sobre a Amazônia, pode ser? Pode ser. E é isso aí, galera. No programa de hoje a gente vai falar sobre a Amazônia e por que que ela é tão incrível, né, Vicky? A Amazônia, assim, a gente nem imagina que ela é tão incrível como ela é. É verdade, é um símbolo, né, brasileiro, mas, por exemplo, a gente mora num lugar que fica muito distante, então tudo que a gente sabe é através de notícias, né? Se você, né, nunca foi visitar, se a gente nunca foi, eu nunca fui. Então, tudo que a gente sabe é o que a gente vê na televisão, é o que a gente vê do que os outros contam, né? E eu sinto muita vontade de saber mais, de visitar também, saber mais dessa cultura e dos povos e das espécies que vivem lá. E assim, a Amazônia, ela é muito importante para o mundo inteiro e muito importante para o Brasil, e uma das coisas que a gente mal sabe é que mais da metade do território brasileiro é composto pela Amazônia Legal, que a gente chama, né? Que é um perímetro aí que é mapeado aí da Amazônia, que passa por 9 estados brasileiros, enfim. Mais da metade do nosso país é a Amazônia. E a gente ainda tem gente pra caramba aqui no país, né? Mas metade dele é floresta. Nossa, é muita coisa. E lembrando, então, né, que a floresta amazônica, ela passa por vários outros países, né? Mas 60,1% da floresta tá aqui em território brasileiro. Então, a maior parte dela tá aqui no nosso país. E assim, né, ela tá aqui desse lado, mas ela foi encontrada, vamos dizer assim, né, por colonizadores que vieram pelo outro lado, né, tipo assim, a gente tá virado pro Oceano Atlântico, né, o litoral brasileiro, e ela veio principalmente, né, quando os primeiros exploradores europeus vieram para cá, vieram mais por cima ali, por trás. Foram exploradores espanhóis que encontraram a Amazônia e que deram esse nome para ela, na verdade, né? Um explorador espanhol, né? Vou até pegar o nome dele aqui. É Francisco alguma coisa. É um nome esquisito. Francisco Orellana, o nome do carinha. Ele veio pelo rio, né? Tava no mar e viu uma entrada enorme, né? Uma entrada, no caso, o rio que tava desaguando no mar, e foi navegar pelo rio, né? Que era muito, muito grande. E aí, ele diz que viu, que foi atacado, que a embarcação foi atacada por um grupo de mulheres, né, guerreiras. E por conta do mito grego das guerreiras amazonas, no caso, né, que era um grupo de mulheres guerreiras e tal, ele deu esse nome, né, por conta disso, que eles foram atacados pelas indígenas da época, né? E aí ele deu esse nome aí pro rio que eles estavam navegando, né? Só que assim, eles não sabiam na época o quão grande era, né? Aliás, a galera achava que aqui era uma ilha, né? Sim, tem toda essa confusão, né? E, por exemplo, hoje é até importante a gente ressaltar que o termo índio é errado, né? A gente usar esse termo porque quando então os europeus chegaram aqui, eles acharam, né, que eles estavam indo para as Índias, enfim. E então eles acharam aqui e falaram, os índios, só que não tem nada a ver. Os povos originários, né, que são os povos que já estavam aqui antes de qualquer outro, são os indígenas. E indígena é bem isso mesmo, é originário. Então é aquele que está ali antes dos outros. Então é importante a gente ressaltar aqui que, né, os povos indígenas
que a gente tem aqui no nosso país, né? Eles já estavam aqui antes de qualquer europeu chegar. Exatamente. Depois misturou aqui e tudo mais, mas os indígenas já tinha gente aqui, né? Não foi um descobrimento, porque a gente já estava descoberto, já tinha gente aqui. Já tinha gente aqui, né? Mas assim, Vicky, esse lance da exploração sempre teve muito ligada com a Amazônia, né? De que os povos europeus chegaram aqui, começaram a explorar as riquezas, e até hoje a gente não tem uma quantidade exata, não é possível precisar a quantidade de espécies de plantas, de animais que tem na Amazônia, porque é demais, né? Essa estimativa que a gente falou no começo, né, de 30 milhões de espécies de animais, né, é o que a gente consegue contabilizar e estimar. Mas, assim, é muito mais do que isso. Perfeito. E se a gente vai estudando, né, tentando conhecer um pouco mais sobre a floresta e sobre tudo que tem lá, a gente vai descobrindo várias coisas interessantíssimas, né, Samuel? E tipo assim, tem até alguns mitos, né, Vicky, sobre a exploração da Amazônia, que teriam a cidade escondida no meio dela, alguma coisa nesse sentido, né? É verdade, e assim, a gente escuta muito falar de, sei lá, Eldorado, Atlantis, a gente tem Wakanda, né, então que tá lá no universo Marvel, que seria então uma cidade super tecnológica. E aqui no Brasil também surgiu então um mito, uma teoria da conspiração de que existiria uma cidade perdida e super desenvolvida, rica, tecnológica na Amazônia. E isso se deu muito também por conta de algumas fotos que as pessoas foram encontrando de civilizações antigas, ou então de fotos da Amazônia em que, de uma vista aérea, seria possível ver umas formas, assim, linhas retas, então os quadrados, e daí as pessoas começaram a inventar que essas formas, né, essas linhas seriam, na verdade, túneis para, né, cidades secretas, enfim, túneis que ligariam toda a América do Sul. Nossa, a galera tem uma imaginação top, né? Nossa, fértil demais. Muito fértil. E daí eu fui então pesquisar para ver o que eu encontrava, né, sobre essas informações, sobre, né, essa teoria. Essa cidade, ela seria então a Ratanabá. Ratanabá, isso. E daí eu achei uma reportagem da BBC bem interessante, Samu, que traz uma entrevista com um professor de arqueologia, o Eduardo Góes Neves. Ele, inclusive, é um professor do Centro de Estudos Ameríndios da USP. E daí ele fala, então, na verdade, com uma certa preocupação dessa teoria da conspiração. E daí eu me lembrei muito, assim, de, sei lá, dos contos dos Irmãos Grimm, tipo assim, quando a gente vê lá a história da Branca de Neve, a história da Cinderela, ou sei lá, pega Chapeuzinho Vermelho. Não lembro se Chapeuzinho Vermelho é dos Irmãos Grimm. Eu acho que não. Eu lembro que Cinderela e Branca de Neve sim, mas enfim, Chapeuzinho Vermelho. A gente tem a história lá da menininha que entra na floresta, né? Daí a mãe dela falou pra ela não entrar porque tem o lobo mau, etc. E daí sempre tem uma lição de moral, né, por trás das histórias, que é aquilo, né? Ai, não corta caminho, não pega atalho, não vai por um lugar onde você não conhece, porque, né, não que necessariamente vá ter um lobo, mas é um homem ou uma pessoa mal intencionada, né? Mal intencionada, a gente tem essas questões. E quando eu escutei essa história da Ratanabá, que seria essa cidade, ficou muito parecendo isso, sabe? Uma historinha que vai sendo contada ali, mas que na verdade tem um fundo muito mais maquiavélico. Então. Porque, assim, a partir do momento que você fala que na Amazônia se teria uma cidade tecnológica, né, com riquezas e tudo mais, o que se abre, né? Se abre uma porta para, então, vamos explorar. Então, a gente precisa ir lá para ver se tem mesmo. Então, esse professor da USP, ele até fala dessa teoria, assim, de forma até descontraída, mas existe uma certa preocupação, né? Sim, pra caramba. E assim, não tem essa cidade na Amazônia, galera. Não existe, gente. Não é nada científico. A única coisa que tem na Amazônia é a Escola Castelo Bruxo, que é uma escola
de magia brasileira do universo de Harry Potter, só que nós somos trouxas, então a gente nunca não vai consegue encontrar. ver, né? A gente não vai conseguir ver. É verdade. Mas Ratanabá não existe nada científico de que prove, né, que essa cidade existiu. Existem alguns, né, a gente tem a história dos povos indígenas que já existiam lá, mas isso é tudo de uma história recente. Só para você ter uma ideia, Samuel, quando a gente pega para ver essa teoria da Ratanabá, a galera fala que os povos, né, que estariam lá, né, teriam vindo também de um outro lugar, de um outro continente. E, enfim, esses povos, eles existiram há, tipo, milhões de anos atrás. Nossa. Tipo, milhões de anos atrás. Tipo, antes dos dinossauros. Nossa. Tipo, a galera fala, há 300 milhões de anos atrás, 450 milhões de anos atrás. Mas, assim, isso, gente, nessa época nem dinossauro existia. Essa galera da teoria da conspiração às vezes dá uma forçada, né? É difícil. Mas assim, galera, a Amazônia não tem Ratanabá, mas tem muita coisa da hora que é real. Então vamos se apegar no que é verdade, né? Que tem lá. Uma das coisas mais incríveis da Amazônia, que aí a gente pode falar que é quase que um planeta diferente, é o próprio Rio Amazonas. Perfeito. Que é fenomenal, é o maior rio do mundo. Passou o Nilo, galera. É maior que o Nilo, é o maior rio do mundo de verdade. A gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente fala mais do Rio Amazonas. Estamos de volta com o Pode Ser e Vicky, o Rio Amazonas, ele é realmente incrível. Ele tem quase 7.000 metros, 1.000 quilômetros de extensão. Ele é tipo, o Nilo era considerado o maior rio do mundo e tipo assim, várias civilizações se desenvolveram em volta do Nilo, né? Enfim, e para você ver como que é importante um rio, né, grande. E o Amazonas, ele teve um novo mapeamento há alguns anos atrás, tipo, coisa de 15 anos mais ou menos. O INPE mapeou ele e fez uma nova medição. E aí descobriu-se que o Amazonas ele é realmente maior que o Nilo, ele é o maior rio do mundo, ele é o maior rio que lança água doce para o mar, né? Para você ter uma ideia, 140 quilômetros para dentro do mar, né, quando ele deságua no mar, que é no norte do país, o sal da água fica menor, assim, 140 quilômetros adentro do mar, a salinidade é mais baixa, porque é muita água que sai para o mar, né, do Rio Amazonas. E assim, ele comporta muitas espécies de peixes, são 1.800 espécies de peixes. Vou até é muito número, gente. É número demais. É 1.800 espécies de peixes. Fora o próprio rio, tem 1.100 afluentes, ou seja, tem 1.100 outros rios que saem deles. Muita coisa. É coisa pra caramba. E uma coisa que é legal é que, assim, como ele é muito grande, ele corta o país, ele, tipo, nasce na Cordilheira dos Andes, a não sei quantos 1.000 metros de altitude, e vai descendo tal, e sai para o mar aqui pelo Brasil. Os povos indígenas davam nome para o Rio Amazonas de acordo com o pedaço que eles viviam em volta. É o mesmo rio, mas o pedaço que eles viviam em volta, eles davam alguns nomes. E esses nomes, eles meio que foram traduzidos para o português. Não traduzidos, né? Mas eles foram interpretados. Então, por exemplo, a gente tem o Rio Solimões, que assim, Sim, Rio certo. Solimões, Rio Negro, e junta, e tudo isso é o Rio Amazonas. Ele chama Solimões, mas ele vem de um nome indígena, que é Surimã. Isso, o Capa, que é o Capuz, um dos nossos editores aqui e tal, ele é indigenista, trabalhou muito, né? Os pais dele trabalhavam com os indígenas, e ele sabe um pouquinho de tupi, entendeu? E ele veio me dar uma ajuda com a pronúncia. Surimã, que chama altos e baixos e voltas, né, com a língua indígena. E Surimã traduziram para Solimões. Certo. Aí um dos outros rios é o Rio Madeira, que na verdade é Maundeyere, que é impedimentos e voltas.
E também o rio Trombetas, que na verdade é Terombuetá, que significa muitas tortuosidades. Ai, isso é tão legal. Eu acho tanto que a gente tinha que aprender mais sobre isso, né? É porque são muitos. A gente tem muitos povos, muitas etnias, né? Muita diversidade. Mas a gente tinha tanto que aprender mais, né? Pra Sobre. caramba. Até mesmo falar, né? E, cara, é de gente que tava aqui, são dos nossos, sabe, antepassados dessa língua e a gente nem sabe. O Capucci, ele foi olhando esses nomes e ele falou, isso não é tupi não. Aí eu falei, ué, mas então tem outras línguas assim, tal dele? Tem muitas, tem várias línguas. Ele bateu o olho e falou, isso não é tupi, é outra língua indígena, de outra árvore e tal. E isso é uma das coisas muito incríveis da Amazônia, que tem mais ou menos 110 povos indígenas diferentes, de culturas diferentes, famílias diferentes, troncos linguísticos diferentes, enfim, as pessoas, né, os grupos que já estavam vivendo por lá são diversos, e cada um carrega uma cultura. Aí é muito bonito, né, de se ver, Samu. E você falou um pouquinho do rio, né? Eu queria puxar então o assunto e falar de uma planta aquática que eu gosto muito, que é a Vitória Régia. E me traz uma memória afetiva muito grande, porque eu lembro de uma lenda que eu lia quando eu ia na casa da minha avó. Ela tinha um livro muito grande, muito bonito, sobre lendas, e tinha uma história da Vitória Régia. A Vitória Régia é uma planta, né, que ela é muito característica da Amazônia, né, seria um símbolo, e ela é muito grandona, né, tem algumas que podem chegar a 2,5 metros de diâmetro, e elas são muito inteligentes, porque elas ficam em cima da água, mas elas têm todo uma estrutura, tem fendas que ajudam, por exemplo, quando chove, elas ajudam a escoar essa água pro rio, né? E Vicky, a Vitória Régia, ela é lisinha por cima, né? Mas por baixo ela tem tipo uns espinhos assim também, para ela se proteger. Sim, ela é toda diferente. E tem uma lenda, então, muito bonita, que era essa lenda que eu lia quando eu ia para casa da minha avó, que é a lenda da Vitória Régia. Então, conta a história de uma indígena, a Nayá, que ela gostava muito da lua, ela achava a lua muito bonita. E na mitologia tupi, a lua seria a deusa Jaci. E essa deusa transformaria, então, outras indígenas em estrelas. E então, os outros indígenas alertavam pra Nayá, tipo assim, cuidado, senão você vai virar estrela. Mas a Nayá, ela gostava muito da lua. E daí teve um dia que ela viu a lua muito bonita no reflexo do rio, e ela chegou tão perto que ela caiu e ela acabou se afogando. E ela morreu. Só que Jaci, então, essa deusa da lua, se compadecendo de Nayá, teria transformado ela nessa planta, que seria a Vitória Régia. E eu acho isso muito bonito. Ah, é muito bonita essa Meio história. triste, mas muito bonito. É triste e bonito, pelo menos, né? E Nayá, inclusive, é o nome da filha do meu primo, Vicky. Olha só, muito que bonito. acabou de nascer, uma pequenininha. Então, um abraço pra galera aí, Fer, Brenda, e pra pequenininha Nayá, que tem um nome indígena muito bonito, né? E é legal esse lance da Amazônia, porque é uma floresta densa. Apesar do desmatamento avançar, ainda tem muita floresta, então muitos povos, eles continuam vivendo por lá e essas tradições, elas continuam, né, sendo passadas de geração em geração e tudo mais. E uma das coisas que também é maneiro da Amazônia, aliás, que é mais incrível, é a biodiversidade da Amazônia. Você tem um peixe preferido Nossa, não tem, Samu? Eu tenho um peixe preferido. Dentre todos os peixes do mundo, eu acho que o peixe mais incrível que existe fica na Amazônia, Vicky. Qual é esse peixe? É o pirarucu, galera. É um peixe giga, é um peixe enorme, entendeu? Ele tipo, chega a 2 metros de comprimento. Para você ter uma ideia, o Michael Jordan, que é o maior jogador da história do basquete, não em altura, mas em títulos e tudo mais, ele tem 1,98 m, entendeu? E o pirarucu, ele tem mais de 2 metros. Então, ele é um peixe incrível, chega a 200 quilos, é muito maneiro. E o nome pirarucu, né, é de pirá, que se não me engano significa peixe, e urucum, que é vermelho. Certo. Que inclusive tem uma planta que é o urucum, né? Que ela é toda vermelha. Que ela é né? vermelha, faz uma tinta vermelha. E o pirarucu tem esse nome porque
a cauda dele é avermelhada. E assim, você vê o tamanho da galera assim, tirando peixe para fora da água, assim, né? Os indígenas podem pescar ainda para subsistência e tal, mas a pesca predatória é proibida e tal. Mas é um peixe muito incrível. Fora outros animais, né? Eu falei das 1.800 espécies de peixes que tem no Rio Amazonas, né? Lá na floresta amazônica, mas tem muitos e muitos outros animais lá, né? São 30 mil milhões de espécies, mas a gente entra aí em insetos, anfíbios e tudo mais. Aí eu vou dar uma pincelada aqui, Vicky, um pouquinho da biodiversidade da Amazônia. Tá certo. Né? A gente tem aí 30 mil espécies de plantas incríveis, tem árvores de, tipo assim, maior que o Cristo Redentor, as árvores lá da Amazônia, são muito legais. Tem a Vitória Régia, que é característica da floresta amazônica, não tem em outro lugar do mundo, é daqui, É nossa. daqui, uhum. E se por um acaso você for para a Amazônia algum dia, não tente andar em cima de uma Vitória Régia, você vai afundar. Não dá para você caminhar, apesar de parecer que é uma plataforma. É, não dá. Você vai afundar. Quando eu era criança, inclusive, eu tinha essa vontade. Eu ficava lá vendo livro, eu ficava, nossa, quero dormir numa Vitória Régia. Né, deitar Mas ali. eu já vi vídeos que as pessoas tentaram, assim, né? Não deu certo. Enfim, a gente tem 311 espécies de mamíferos, Vic. E a gente vai pro intervalo, no próximo bloco eu vou falar do meu mamífero favorito da Amazônia. A gente vai pro intervalo e volta já. É isso aí, de volta com Pode Ser. Eu tava falando dos mamíferos, Vic. Assim, acho que... Você tem um mamífero preferido eu também? Eu tenho. O meu mamífero favorito de todos é a onça pintada. A onça pintada é incrível, entendeu? Não tem como fugir dela. Ela corre mais rápido que você, ela nada melhor que você, aí você fala, pô, vou subir numa árvore para fugir. Ela sobe em árvore. Ela pula no rio para comer o jacaré, entendeu? Não, a onça é incrível. Mas a onça, ela se espalha, né? Ela tem na Mata Atlântica, ela desce para cá, né, e tal. Desce mais para o meio, o centro do país também. Agora, um mamífero exclusivo da floresta amazônica que eu acho top é o boto cor-de-rosa. Olha só, o boto é mamífero, cara. E ele, assim, é o maior golfinho de água doce, né, do mundo. Tem 4 tipos de golfinho de água doce do mundo e o boto é o maior de todos, né? E ele também faz parte do folclore brasileiro. Nossa, sim, né? Quem nunca ouviu falar da lenda do boto, né? E na verdade lá ele é chamado de boto vermelho. O nome original seria boto vermelho, mas por um erro de tradução dos nossos antepassados aí, traduziram como boto cor-de-rosa. Boto cor-de-rosa, certo. E só para ir dando uma passada aqui pelo resto da biodiversidade da Amazônia, que é imensa, mas a gente vai pontuar aqui um pouquinho. A gente tem 1.300 espécies de aves, mais ou menos, 350 espécies de répteis. A gente tem mais de 160 espécies de anfíbios. Então, assim, é muito. Tem, inclusive, Vicky, falando de anfíbio, a rã flecha dourada, que é um sapinho amarelo, que é o vertebrado mais tóxico do planeta Terra, entendeu? Gente do céu. É assim, ó, relou, morreu. O negócio é muito perigoso. É muito perigoso. Para você ir para a Amazônia, você tem que estar preparado, porque já pensou, você encontra um sapinho, sapinho bonitinho, pulou e você já era. Amarelinho, plau, morte na já certa. era. Mas enfim, a Amazônia, ela é muito rica, ela é muito extensa, mas ela já foi muito desmatada. Tem um dado do INPE que mostra que a Amazônia já teve 800 mil metros quadrados de desmatados ao longo da história, né? Na história recente, a gente chegou, acho que em 2005, o Thiago vai colocar aqui na tela um gráfico, a quase 30 mil metros
quadrados desmatados em um ano. Né? A gente está na faixa de 10 mil metros quadrados, né, nos últimos anos, mas ainda continua sendo muito, né, Vicky? Muito, muito. E recentemente a gente tem um dado, entre aspas, positivo, porque a gente teve uma redução, né, de 31% de desmatamento na Amazônia Legal, no acúmulo de janeiro a maio desse ano, se comparado ao ano passado. Então a gente teve uma redução, mas ainda existe o desmatamento e assim são áreas que deveriam ser protegidas, que são extremamente são extremamente assim necessárias, são fundamentais para a preservação, né, de toda a biodiversidade que a gente tem no nosso país e no planeta. E assim, para vocês terem uma ideia, pesquisadores do mundo inteiro vão para a Amazônia para pesquisar os animais, plantas, para fazer remédio, para entender mais da biodiversidade, levar soluções para outros lugares do planeta, né? O bioma da floresta Amazônia, né? Que é uma floresta tropical, ela é mais da metade desse bioma de floresta tropical da Amazônia. Então, assim, a Amazônia em si, o rio Amazonas, né? Lá é muito quente, porque é perto da linha do Equador, tal, é bastante calor. Quando evapora a água, né, bate o vento e vem chuva para o sul do país. Então, assim, a preservação e a Amazônia, ela também está muito relacionada ao clima, não só do nosso país, mas do planeta inteiro. Então, assim, a Amazônia, ela é incrível e ela precisa ser protegida, né? É responsabilidade nossa, né? E só para a gente fechar, eu queria deixar a indicação aqui da comunicadora e ativista Alice Pataxó. Eu costumo seguir ela nas redes sociais, então assim, muitas vezes a gente está distante do que está acontecendo, ou não consegue acompanhar direito, mas hoje, gente, a gente tem um acesso muito facilitado, né, muita informação. Então existem indígenas que estão nas redes sociais, que têm um canal no YouTube, e eles falam, né, formas como nós, como, né, cidadãos, podemos ajudar, podemos proteger ou ficar mais conscientes do que está acontecendo. E a Alice Pataxó é uma dessas. Ela é uma jovem, né, mulher, ela é da etnia Pataxó, então, ela é baiana. E ela é muito inteligente. Ela, inclusive, gente, foi escolhida como uma das 100 mulheres mais inspiradoras e influentes, né, do mundo no ano de 2022 pela BBC. Então, assim, ela tá lá na lista. Ela foi indicada, inclusive, pela Malala, ativista paquistanesa. Então, para vocês verem o tamanho da importância do trabalho que ela tem. Então, eu queria indicar o trabalho dela. Vocês podem seguir ela nas redes sociais para saber mais. Pode ser de hoje, fica por aqui, mas a gente espera que vocês tenham gostado. É isso aí, pessoal. Qualquer dia vamos para a Amazônia lá ver, né, Vicky? Eu quero. Vocês não deixem de escutar os outros episódios também, seguir a gente aí nas redes sociais da TV Câmara, escuta a gente no Spotify, no Deezer, no Amazon Music, no YouTube e também no canal 12.3 aqui em São José dos Campos. A gente se vê no próximo episódio do Pode Ser. Até lá!